Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Vice-Presidentes da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, excelentíssimos Srs. Deputados. Apresento também os meus votos de um ano muito feliz, 2019, para Vossas Excelências e respectivas famílias e que, sob o ponto de vista de ano parlamentar, seja também um ano com sucesso. Naquilo que a Força Aérea puder contribuir para esse fim, estamos absolutamente prontos e disponíveis para isso. Agradeço também esta oportunidade de hoje trazer estes dois temas, portanto, a forma como a Força Aérea encara a Lei de Programação Militar neste período de 2019 a 2030, os principais desafios que lhes estão associados e, no segundo ponto, no que diz respeito à implantação do aeroporto complementar de Lisboa no Montijo, farei também uma pequena apresentação e enquadrarei o tema para depois ficar disponível para as questões que os senhores deputados julguem relevantes. No que diz respeito a este primeiro tema, esta apresentação vai se centrar fundamentalmente na edificação das capacidades da Força Aérea. E, portanto, gostaria de trazer ao conhecimento dos senhores membros da Comissão de Defesa o referencial nacional para o levantamento dessas capacidades. Portanto, falarei da missão e do nível de ambição que está associado e que determina a criação, a consistência e a consolidação dessas mesmas capacidades. E depois abordarei as capacidades apresentadas aos programas de modernização em curso, assim como as necessidades futuras, e terminarei com as considerações finais acerca do impacto de cada uma delas. Esta é, portanto, a agenda que me proponho tratar, a missão e nível de ambição, de algum modo para identificar o enquadramento operacional do nosso ramo, a componente operacional do sistema de forças naquilo que são, então, as capacidades militares necessárias e a sua projeção financeira, o impacto global e, finalmente, as conclusões. É naturalmente do conhecimento dos senhores deputados qual é a missão da Força Aérea. Eu permito apenas recordá-la, porque ela, no fundo, serve de referencial para tudo aquilo que serão depois as necessidades de capacidades do nosso ramo. É a primeira responsabilidade da Força Aérea e é o pilar da sua existência. E, portanto, esta missão desdobra-se em três áreas fundamentais: aquilo que é o nosso papel na defesa militar da República, nas suas diferentes vertentes, no âmbito dos compromissos internacionais que estão assumidos pelo Estado português e, portanto, daí decorrem um conjunto de responsabilidades que a Força Aérea integra e relativamente às quais precisa, então, de consolidar capacidades, e, finalmente, as outras missões reguladas pela legislação própria. Falamos de todas as outras missões que a Força Aérea executa no âmbito da salvaguarda da vida humana, no policiamento aéreo, tudo aquilo que são missões reguladas por legislação própria e que consubstanciam a outra tipologia de missões. Gostamos de encarar depois a nossa missão desdobrada nestas quatro grandes áreas de missão: a vigilância e controle do espaço aéreo, patrulhamento e fiscalização, a segurança cooperativa e a segurança humana. No fundo, elas desmultiplicam, se assim posso dizer, aquilo que é a nossa missão principal e, obviamente, no primeiro caso está tudo o que diz respeito à vigilância e controle do espaço aéreo sobre a nossa responsabilidade e, portanto, onde temos que garantir a soberania nacional nesses termos. Patrulhamento e fiscalização na nossa área vastíssima de responsabilidade, como os senhores deputados sabem, e onde, portanto, temos que ter capacidades próprias para consolidar essas mesmas atribuições. No âmbito da segurança cooperativa, falamos fundamentalmente daquilo que são, então, os compromissos assumidos pelo Estado português e a nossa participação nas diferentes organizações internacionais e nas diferentes organizações onde temos que cooperativamente desempenhar o nosso papel em resposta a esses mesmos compromissos. Finalmente, a segurança humana, um vasto leque de missões, evacuações médicas, transporte de órgãos, busca e salvamento, todo um outro conjunto de missões de resposta fundamentalmente a necessidades nacionais, onde se enquadram também o resgate de portugueses em situações de contingência, etc., apenas para particularizar algumas dessas missões. Naturalmente que para consolidar estas áreas de missão nós precisamos de garantir estes vetores que aqui estão mencionados em baixo, que são a velocidade, o alcance, a altitude, a ubiquidade, ou seja, a capacidade de estar por vezes em vários sítios ao mesmo tempo, a agilidade, a concentração e a flexibilidade. Portanto, são as nossas características, são também as características do poder aéreo e são aquelas que em contínuo a Força Aérea tem que garantir. É difícil.
Naturalmente que temos todos consciência daquilo que é a dimensão imensa do nosso teatro de operações permanente, e quando pensamos nele são 63 vezes o território nacional, quando falamos das nossas zonas económicas exclusivas, quando falamos do nosso território nacional com as águas territoriais, quando falamos da extensão da plataforma continental, ganhamos a consciência da dimensão. Falamos de uma área de cerca de 6 milhões de quilómetros quadrados. É aqui que a Força Aérea Portuguesa tem que consolidar as suas responsabilidades nacionais em termos de defesa, vigilância e fiscalização e busca e salvamento aéreo nas zonas de informação de voo. Nestes termos, nós temos, no âmbito destas atribuições, obviamente que temos que garantir a soberania, temos que garantir presença e temos que ter capacidade de intervenção. E depois, se tivermos em conta aquilo que são a salvaguarda da vida humana, a salvaguarda dos interesses estratégicos e a tecnologia, meios e capacidades que lhes estão associados, percebemos então da necessidade absoluta de nos mantermos inovadores e de conseguirmos o nível tecnológico que precisamos para as nossas capacidades, para, no fundo, concretizarmos todo este nível de ambição nas missões que nos estão atribuídas. Falando do nível de ambição, este é aquilo que está definido por lei. A Força Aérea tem que ter capacidade para projetar e sustentar esforços de segurança e defesa coletiva. Até 3 destacamentos aéreos de pequena dimensão e de curta duração, ou um destacamento aéreo por um período alargado. É para isto que temos que estar preparados continuamente e é, portanto, para isto que as nossas capacidades têm que contribuir. Simultaneamente e complementarmente, garantimos simultânea e continuadamente, 24 horas por dia, 7 dias na semana e 365 dias no ano, a vigilância e controle do espaço aéreo, todas as missões de interesse público que nos estão atribuídas e ainda ações cometidas no âmbito da Autoridade Aeronáutica Nacional. Responsabilidades acrescidas que decorrem da lei que aprovou a Autoridade Aeronáutica Nacional, entre as quais se insere o policiamento aéreo. Chegamos então, senhores deputados, àquilo que é a listagem das capacidades operacionais da Força Aérea. São em número de 10, nesta tipologia que aqui está mencionada, e estão aqui referenciadas em termos de comando e controle aéreo. Falamos de tudo o que se relaciona com ciberdefesa e tudo o que tem a ver com os sistemas radar para garantir a vigilância e controle do nosso espaço aéreo em contínuo. Vigilância, detecção, identificação e intervenção no espaço aéreo é fundamentalmente a atividade das nossas esquadras de caça e, portanto, dos nossos interceptores F-16, aos quais se associam todo o sistema de comando e controle com as estações radar. Luta ar, solo e superfície é fundamentalmente a ação mais armada e mais, digamos assim, mais ativa do F-16 e do P-3 naquilo que é luta anti-superfície e luta ar-solo ou ar-superfície, com o F-16 e com o P-3, operações aerovigilância, reconhecimento e patrulhamento. Todos estes meios que estão envolvidos e, no futuro, capacidade acrescida com sistemas aéreos não tripulados e que estão contemplados na Lei de Programação Militar a partir do triênio de 2026. No transporte aéreo temos as 3 tipologias de transporte estratégico, tático e especial, com todos os meios diversificados que aqui estão listados para esse fim. Busca e salvamento, missão de facto de grande nobreza e sobretudo de grande nível de responsabilidade face à área, como já falei, a área de responsabilidade. E depois projeção, proteção operacional e sustentação da força, tudo aquilo que é a ação de proteção e sustentação da força nas suas operações contínuas. Finalmente, uma área que é também muito importante para nós, que é a consolidação da instrução de pilotagem e de navegação aérea, ou seja, a formação dos nossos pilotos e dos nossos navegadores nas diferentes áreas e vertentes desse tipo de qualificação. E, por último, as reservas de guerra, que obviamente são determinantes para a utilização em circunstâncias onde o nível de contingência seja maior. Nestes termos, chegamos então àquilo que é a Lei de Programação Militar prevista e que está neste momento em discussão e que é do conhecimento dos senhores deputados e que, aliás, está a ser objeto do escrutínio de Vossas Excelências. E no que diz respeito ao financiamento para entre 2019 e 2030, esta é então a listagem daquilo que são as atribuições financeiras para as capacidades que acabei de referir. Portanto, quando olhamos, vemos os valores atribuídos por quadriénios e temos um total de 838.480.572 euros. É a soma do valor que seria atribuído à Força Aérea para este período atribuído à Lei de Financiamento, perdão, de Programação Militar.
A Força Aérea, inicialmente, na proposta que trabalhou e que consolidou, tinha previstos à volta de 870 milhões, naturalmente que depois, com aquilo que foi 870, Sr. Deputado. 870 milhões. 870. E, naturalmente, depois, naquilo que foi o trabalho conjunto à volta das necessidades, acabou por ficar concentrado nestes 838 milhões. Depois, no que diz respeito àquilo que é a verba alocada aos serviços centrais, é importante referir que desta verba, que totaliza, no que diz respeito às capacidades conjuntas, 1.854 milhões, daqui a Força Aérea tem também alguns programas alocados, que são estes que estão mencionados, a cor roxa, a magenta, e, portanto, são áreas de suporte também na Lei de Programação Militar para sistemas de armas da Força Aérea. Sendo que, neste caso, como podemos ver, temos os helicópteros, a alocação dos helicópteros EH-101 com valor de 96 milhões, a alocação das aeronaves C-295 com 179 milhões, ainda durante 2 quadriénios, o FIS do EH-101, ou seja, a manutenção associada, com cerca de 99 milhões para 2 quadriénios, e finalmente o KPC-390, para o qual, neste momento, estão alocados 827 milhões. Sobre isso, depois, se for interesse dos senhores deputados, poderemos detalhar um pouco mais, porque, como sabem, está neste momento a decorrer a negociação para a possível aquisição desta aeronave. Não está fácil. A equipa que está a negociar, de facto, tem pela frente uma Embraer que está a pedir muito mais do que aquilo que razoavelmente esperaríamos e, portanto, o processo de negociação continua a decorrer. Estamos à espera dos seus desenvolvimentos neste campo. Permito-me referir aqui aquilo que é, como os senhores deputados sabem, a lei funciona por 12 anos, tem as suas revisões, tem os seus períodos de revisão, e o que interessa aqui referir e que me permitiria relevar é que no primeiro quadriênio a Força Aérea Portuguesa vai procurar ter alguma, digamos, consistência daquilo que serão as verbas atribuídas, vai procurar que isso aconteça, porque é aí que se vai concentrar, de facto, o grande esforço na nossa consolidação de capacidades. E permito-me referir que, neste caso, ao longo deste quadriênio e neste primeiro quadriênio desta nova lei, a Força Aérea Portuguesa vai ter cerca de 47% de LPM alocada. Isto porque tem 29% daquilo que é a sua verba atribuída especificamente à Força Aérea e depois acrescenta a ela mais 18% daquilo que é a verba dos serviços centrais, com os sistemas de armas que estão atribuídos, fazendo com que, de facto, no total da LPM, no primeiro quadriênio, a Força Aérea tem 47% da LPM atribuída. Temos consciência da dimensão ou da quantificação deste valor, no que isso quer dizer em termos de repartição com os outros ramos, mas também temos consciência, e acho que toda a gente tem consciência, de que, de facto, os sistemas que operamos são sistemas tecnologicamente evoluídos, mais caros, e, portanto, para terem garantida a sua operacionalidade, precisam deste nível de investimento. Permitia agora referir, talvez de uma forma mais detalhada, cada um dos programas, só para que os senhores deputados possam ficar com uma ideia de quais são os valores que estão atribuídos e como é que encaramos, fundamentalmente em termos cronológicos, o avanço da consolidação destas capacidades. Para o Comando e Controle Aéreo vamos ter 66 milhões de euros e, portanto, vamos praticamente ao longo de todo o projeto, os anos, 12 anos de Lei de Programação Militar, garantir a consolidação desta capacidade. No que diz respeito à vigilância do espaço aéreo, fomos obrigados, face àquilo que foi o investimento em programas legados mais relevantes, como seja o KC, o navio polivalente logístico e os patrulhas oceânicos, fomos obrigados a desviar para a direita esta modernização dos radares, que era algo que estava previsto acontecer mais cedo. E, portanto, enfim, vamos com certeza garantir a sustentação dos mesmos, mas não temos a modernização tão cedo quanto gostaríamos. Estou a falar da modernização dos 3 radares, das 3 estações de radar que operam no continente e que supostamente teriam a sua modernização mais cedo, no valor de 44 milhões de euros. No que diz respeito à luta aérea e luta ar solo-superfície, falamos da modernização, da sustentação do nosso F-16. É preciso, e acho que temos todos a consciência de que esta aeronave opera já desde 1994,
Esperamos que ela ainda possa operar até cerca de 2030, desde que a modernização seja consequente e possa acontecer, e depois, em cerca de 2025, teremos que começar a pensar na sua substituição, porque, como sabemos, um programa de substituição deste tipo demora cerca de 10 anos a consolidar e a implementar. E, portanto, enfim, não vale a pena estar a sugerir que meio seria alternativo, mas estão hoje no mercado aeronaves cujas características e capacidades se julgam relevantes em termos de quinta geração de aeronaves e que seria, hipoteticamente, o substituto do F-16. Para esta função temos 202 milhões alocados. Gostaria de referir aos seus deputados que isto representa menos 11% daquilo que a lei anterior previa, ou seja, ficamos deficitários naquilo que é a sustentação e modernização do F-16 em cerca de 11% relativamente à lei anterior. E porquê? Bom, porque mais uma vez fomos forçados a retirar desta capacidade para integrar no KC-390 e naquilo que foram os projetos julgados mais relevantes politicamente. Temos depois a aquisição do Heli para situações de contingência, é uma situação que aparece, estava aqui previsto para 2027, ela pode acontecer mais cedo, aliás, está neste momento em discussão dentro da Defesa Nacional esta questão, uma vez que, como sabem, temos a nossa Força Nacional destacada na RCA sob forte pressão e, portanto, há aqui alguma pressão no sentido de procurarmos soluções que permitam ter estes helicópteros para apoiar a nossa FND nesta situação de contingência maior. Em termos de busca e salvamento, o nosso EH-101, 225 milhões alocados, sendo que aqui não está contemplado o FIS, ou seja, não está contemplado o valor dos contratos de manutenção. Será do conhecimento dos seus deputados, com certeza, que a Leonardo, portanto, que é a fabricante destas aeronaves, cessou o contrato de manutenção no final de 2018, não foi possível renegociar esse contrato, que é da competência da DEFLOG fazê-lo, não foi possível renegociá-lo, está a ser pedido, neste momento, pela Leonardo, cerca de 22 milhões mais IVA para que este contrato continue, e recordo que o contrato anterior cifrava-se nos 14 milhões, portanto há aqui um aumento significativo que a Leonardo justifica como tendo tido bastante desgaste e, sobretudo, bastante prejuízo com o contrato anterior. O processo está em fase final de negociação. 2019 é um ano particularmente crítico porque não está dinheiro alocado para este fim. Estamos à procura de soluções e está a DEFLOG, Força Aérea só executa, a DEFLOG é que tem esta responsabilidade, mas obviamente o Ministério da Defesa está a acompanhar muito perto este assunto, no sentido de tão cedo quanto possível se retomar esta negociação e se contratualizar a manutenção do EH, sobretudo tendo todos nós consciência da importância desta frota, do que ela faz e daquilo que é o cometimento das responsabilidades nacionais que lhe estão associadas. Temos depois a instrução de pilotagem, importantíssima e que tem a ver com a valorização e modificação da frota Epson, que é a nossa frota de instrução básica e que, portanto, queremos manter, mas que precisamos de atualizar. No que diz respeito ao transporte aéreo, falamos fundamentalmente do dinheiro alocado para o C295 e para o Falcon 50. Estão previstos no Falcon 50 processos de modernização e para o C295 está aqui previsto aquilo que é a verba para manutenção, FIS, portanto, e sustentação. Também aqui houve uma alteração de valores apresentados pela Airbus, que aumentou o valor de contrato relativamente a anos anteriores. É um processo que nos deixa neste momento com um diferencial de cerca de 2,5 milhões por ano relativamente àquilo que eram os valores alocados do anterior. Teremos que encontrar forma de compensar esse valor e garantir que o contrato se mantém nos termos em que está. Refiro depois o transporte aéreo estratégico, daquilo que é, hipoteticamente, o futuro avião da Força Aérea Portuguesa para operar o KC-390. Falamos de 5 aviões mais um simulador, no valor de 830 milhões. É, portanto, este o valor que está alocado na Lei de Programação Militar para este fim, é este valor que está a ser objeto de negociação e que o Estado português não quer ver, enfim, ultrapassado para além deste montante. Estamos, como digo, numa negociação férrea, vamos ver se conseguimos trazer para esta circunstância, sendo que começa a prevalecer a opinião de que se isto não for possível e se de facto a Embraer não vier para este nível, para este montante, o Estado português terá que considerar outras opções, naturalmente. Depois o P3, no que diz respeito à nossa missão de vigilância,
Intelligence, Surveillance e Reconnaissance, falamos de 5 P3, que foram há relativamente pouco tempo atualizados e, portanto, está aqui alocado um valor de 29 milhões. Também, relativamente ao que era a lei anterior, temos um diferencial de menos 55% para este fim. É algo que não deixa de nos preocupar. Veremos no futuro como é que poderemos realocar de outros programas o dinheiro necessário para manter a atualização do P3. E depois, Sr. Deputado, foram todos, 5 aviões, sim, Sr. Deputado. Sofreram, portanto, quando comprados, sofreram logo a modernização, mas obviamente, tratando-se de uma aeronave tão sofisticada, precisa de, adicionalmente, ter essas atualizações. Depois, aquilo que são os meios aéreos não tripulados, como há pouco referi, estão 37 milhões alocados. Tivemos que desviar este programa para a direita, gostaríamos de o concretizar mais cedo. Falamos de aeronaves classe 2 e classe 3, portanto, acima de 150 kg e 600 kg. Conscientes que estamos da área vastíssima que temos sobre a nossa responsabilidade e, portanto, no futuro veríamos, por exemplo, estes meios a fazerem o patrulhamento e a vigilância desse espaço de responsabilidade, digamos, desipotecando para esse fim o C295 e o P3, como estão a fazê-lo agora. Ou, pelo menos, complementarmente fariam essa missão com mais frequência. Continuando ainda no transporte aéreo, falamos depois da modernização de 4 C-130s. Portanto, são cerca de 21 milhões que estão alocados para este fim e que é dinheiro suficiente para fazer essa modernização. Inicialmente, a Força Aérea tinha a intenção de fazer uma modernização mais substantiva, mas a partir do momento em que se colocou a possibilidade de ter um avião de substituição a curto prazo, mitigou-se essa modernização e, portanto, trouxemos-la para valores que são estes que aqui estão mencionados, para 4 aeronaves. Portanto, é uma modernização, enfim, é uma modificação e fundamentalmente para obviar o absolutismo e garantir que os sistemas de navegação continuam atualizados. Ainda 25 milhões alocados para a instrução em helicópteros, fundamentalmente porque vamos receber os primeiros helicópteros ligeiros de substituição do Alouette 3 e, portanto, precisamos de investir nesta instrução nos próximos anos. E, finalmente, também aquilo que diz respeito à instrução elementar, substituição do velhinho Chipmunk, é ainda o avião que voa na Academia da Força Aérea. O valor aqui é um valor residual, mas não deixa de ser importante, porque, obviamente, começamos a pensar na substituição destes aviões, que já são históricos e, praticamente, já só deveriam voar no âmbito do Museu do Ar, mas ainda estão a voar com os nossos cadetes e ainda estão a fazer um excelente trabalho. Estão a fazer horas. Estão a fazer horas. E horas importantes. Exatamente. E horas importantes, portanto. Instrução avançada, aqui estamos com o problema não resolvido, portanto, com o fim da frota Alphajet, que descontinuámos em 2017, não temos ainda substituto, dificilmente o encontraremos. Estamos a olhar para diferentes opções, uma delas é enviarmos. E qual é o objetivo desta frota? Era fundamentalmente fazer a conversão dos nossos pilotos para o F-16. Era dar-lhes a preparação necessária para poderem voar no F-16. Com o fim desta frota, ficamos deficitários nessa capacidade. Estamos a tentar realizar esses cursos nos Estados Unidos, apenas para aquela fase que interessa. Está difícil, os Estados Unidos estão com um déficit imenso de pilotos e, portanto, têm uma formação, neste momento, muito voltada para dentro. Estamos a olhar também para outras opções. Uma delas é Power by the Hour, é contratualizar horas a uma empresa que tenha aviões disponíveis e podermos, de algum modo, recuperar e garantir. Estamos a estudar várias opções, como digo, e esperamos ter uma resposta em breve. Senhores deputados, permite-me referenciar o ano 19, como há pouco dizia, este ano é um ano particularmente difícil. Porquê? Porque, de facto, em algumas das capacidades, os valores alocados foram significativamente inferiores àquilo que estava previsto. Porquê? Porque, mais uma vez, tivemos que nos concentrar naquilo que foram programas relevantes e, portanto, isto abriu aqui algum déficit. Se juntarmos a isto os déficits nos FIDs do C295 e do EH101, temos, de facto, uma alocação para 2019 que nos deixa com subfinanciamento no Comando e Controle, no C295, no EH, também no F-16, no P3 e no armamento, ou seja, nas reservas de guerra. Tentaremos superar isto nos anos seguintes, mas de facto o ano 19 é um ano de grande desafio para nós no que diz respeito à alocação e à distribuição orçamental. Como conclusão, Srs. Deputados, há de facto uma necessidade absoluta de mantermos os compromissos financeiros estáveis, isto é, temos esta expectativa,
A LPM é por si uma expectativa financeira. O que nós gostaríamos é que essa expectativa financeira tivesse de facto estabilidade e que nos garantisse que os montantes que estão alocados em cada um dos triénios possam ser adjudicados na totalidade. Deixar a noção que é importante, que a edificação de capacidades militares não é só o sistema de armas, não é só a plataforma, tem à sua volta todo um outro conjunto de vertentes, como seja a doutrina, a operação, o treino, a manutenção, todo o aspecto logístico e, portanto, é um conjunto de outras variantes que é preciso acautelar em contínuo e que isso sim, em conjunto, é que forma a capacidade. Há de facto insuficiência financeira da LPM, mais vertente e mais objetiva no ano 2019, configura vulnerabilidades e riscos, mas também é verdade que estamos à procura de soluções dentro do Ministério da Defesa Nacional para as superar. O impacto global da LPM reflete de facto um abrandamento naquilo que é o ritmo de edificação e sustentação do sistema de forças definido em 2014. Todavia, não há dúvida que, complementarmente, aparece um reforço naquilo que são outras capacidades, com esta introdução do transporte aéreo estratégico, como a nova aeronave, a proteção da força para um heli em situações de contingência e que será importante naquilo que diz respeito ao apoio que temos que dar às nossas forças nacionais destacadas. Portanto, objetivamente, há uma expectativa positiva. A Força Aérea, penso que conseguiu salvaguardar aquilo que eram as suas expectativas, naquilo que é, e repito, a consolidação das suas capacidades, assim haja a estabilidade na alocação das verbas financeiras ao longo da LPM para esse fim. Sr. Presidente, Srs. Deputados, termino a minha apresentação. Fico disponível para as questões que julgarem relevantes. Muito obrigado.